Olá, e para finalizar essa parte de abordagem do processo de ETL-ELT, vamos falar agora sobre a arquitetura de um processo de ELT, tá? Vamos ver como é que ele funciona. Vamos devagarzinho para que você possa entender, tá ok? Vamos lá. Vamos iniciar falando sobre as diferenças entre ELT e ETL, tá? Bora lá. Assim como o Big Data é uma evolução do BI, o LT também é considerado uma evolução do ETL. Tá ok até aí? Passa a ser um novo contexto inserido nesse meio de dados, tá ok? Com a sua inclusão, os passos mudaram um pouco. Você pode observar aí que você já deve estar vendo assim, pô, cara, é muito mais complexo do que eu estava vendo do outro. Mas vamos passar devagarzinho, você vai entender, tá ok? Antes de seguir o fluxo de antes, como é que isso funcionava, né? O nosso fluxo, ele trabalhava da seguinte forma: eu me conectava no servidor, né? No meu RP, extraía o meu dado de venda, transformava ele e carregava no meu DW e em seguida eu criava o meu dashboard e apresentava os meus dados, tá ok? Quando nós falamos de ELT, isso muda um pouquinho, tá ok? Mas antes da gente começar, será que você lembra como é que era a composição das camadas no BI? Vamos lá. No BI nós possuímos três camadas. Lembra que eu falei para vocês? Você pode ter em algum momento um processo que extraia o dado do RP e disponibilize esse dado em um diretório. Depois que esse dado ele é disponibilizado, entra um processo que consome esse arquivo, carrega na primeira camada, né? A nossa camada de stage. Após isso, a gente espeta a nossa camada de ODS para ler o dado da nossa stage, aplicando transformações e normalizando os dados, né? E o último passo é qual? É onde nós apontamos o nosso processo de data warehouse para a nossa camada de ODS, desnormalizamos os dados e construímos as nossas tabelas, fatos e dimensões, tá? Já na arquitetura de Big Data, como que isso funciona, tá? Primeiro que ela passa a ser chamada de arquitetura medalhão, tá ok? Ela também é composta por três camadas, tá? O mais tradicional hoje em dia é você encontrar essas camadas com o nome de bronze, que é equivalente à nossa camada de stage, uma camada silver, que é considerada a nossa camada de ODS, e uma camada gold, que é considerada a nossa camada de DW, tá ok? Se você for buscar uma definição para essa arquitetura, você vai encontrar algo que vai te dizer que ela é um padrão de design de dados utilizada para organizar logicamente os dados em um data lake, tá ok? Como mencionei acima, na maioria das vezes você vai encontrar essa arquitetura com camadas bronze, silver e gold, tá? Mas não fique surpreso se você também encontrar com outra nomenclatura. Observe aqui no exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Eu fiz isso meio que de propósito. Ó, eu disse que a minha camada bronze, ela também é chamada de camada raw. A minha camada silver, ela é chamada de content. E a minha camada gold, a minha camada de application, tá? Não fique surpreso se você não encontrar na empresa que você for trabalhar as camadas com o nome de bronze, silver e gold, tá ok? Isso é normal acontecer, tá? Isso nós chamamos de melhores práticas, tá? Não é regra, são melhores práticas do mercado, ou seja, todo mundo conhece com essa nomenclatura. Porém, você pode encontrar com outros nomes, tá? Porém, existe uma camada, se você estiver observando aqui no meu desenho, eu dei o nome dela de Land Zone, né? E o que vem a ser a nossa Land Zone, né? A nossa Land Zone, lembra quando eu falei para você que no nosso
processo de ETL, os dados eles são extraídos do nosso ERP e arquivos são gerados. Então, a nossa camada de land zone, ela tem esse mesmo comportamento, tá? Na verdade, ela não é nem uma camada, tá? Ela é uma área onde os dados são despejados para posterior consumo, tá ok? É um local onde você pode encontrar diversos tipos de arquivo, tá? Você pode encontrar CSV, TXT, Parquet, JSON. Você pode encontrar diversos tipos de dados disponíveis nessa camada, tá ok? Isso é o contexto do Big Data, tá ok? Passando pela essa nossa camada de land zone, né, a nossa área temporária, nós vamos encontrar a camada bronze, né? A camada bronze, ela é a primeira camada da nossa arquitetura medalhão. É onde os dados que foram depositados na land zone são processados e armazenados dentro da nossa arquitetura, tá ok? Em sumo, esses dados eles devem ser processados da mesma forma como foram extraídos, sem aplicar nenhum tipo de tratamento, tá ok? Avançando, tá, na nossa arquitetura, nós chegamos na nossa camada Silver, tá? A nossa camada Silver, nós começamos a aplicar as transformações dos dados, tá? Eles passam a ganhar um contexto aqui dentro. Eles continuam sendo desnormalizados, tá? Porém, durante a aplicação de transformações, uniões, enriquecimentos de dados, padronizações, processos de data quality, nós começamos a transformar esse dado quase que em uma camada de negócio, tá? Ou seja, as colunas das tabelas passam a ganhar nomes claros, tá? E algumas regras começam a serem aplicadas. Vou trazer um exemplo para vocês, tá? Imagina que dentro dessa nossa camada aqui, nós temos dados de produto, categoria de produto, classe de produto, fornecedores, e você quer transformar esse conjunto de dados, nesse conjunto de tabelas, na sua tabela de produto. É nesse momento que você começa a unificar essas tabelas, elas passarão a receber vários atributos, tratando-se de uma forma com que os dados fiquem mais contextualizados e qualificados, beleza? Quase que chegando naquela visão onde o time de negócio ele deseja consumir, tá? Aí, nessa nossa camada, nós avançamos para a última, que é o quê? A nossa camada Gold. É onde os dados deverão ser transformados definitivamente e preparados para serem consumidos pela área de negócio. Ou seja, a área de negócio da tua empresa, ela vai consumir o dado que está disponível nessa camada. Eles, quando forem criar as suas visões dentro do Power BI, do Tableau, do ClickView, eles deverão estar consumindo os dados dessa camada, tá ok? Aqui podem ser aplicadas mais regras de negócio, tá ok? E os dados nessa camada também, eles podem ser modelados conforme nós falamos anteriormente, no formato Star Schema, onde são construídas as fatos e as dimensões, agregando os dados,
criando cálculos, indicadores, tudo isso com os dados enriquecidos, necessários e preparados para atingir um objetivo da área de negócio, tá ok? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês sobre a arquitetura de BI, de um processo de ETL, né, ELT, é isso, tá? Nesse próximo slide, eu trago para você uma visão de como que é uma arquitetura Big Data, tá? E uma arquitetura de BI, tá? Observe o nosso processo de ETL na nossa visão de Big I e um processo de ELT dentro de uma visão de Big Data, ou seja, as fontes, os dados são depositados em um data lake, depois são consumidos nas nossas 3 camadas, passando a virar indicadores. Mesmo contexto funciona aqui, tá? Nós temos os nossos sources, nós temos o nosso processo de LT, as 3 camadas, né? A primeira camada de stage, depois a nossa camada de ODS e por último a camada de DW. E na camada de DW é onde os dados são consumidos. Ok, pessoal? O que eu tinha para trazer para vocês sobre este assunto foi isso, tá? Qualquer dúvida, peço que você me encaminhe um e-mail que eu estarei lhe respondendo, tá ok? Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.